Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa reunião científica do Grupo de Anestesia Regional da Unifesp. Queria dar as boas-vindas aos colegas presentes, aos nossos novos fellows, né? Parabéns aí pela aprovação. Uma honra vocês estarem conosco e uma honra também estar dando a primeira aula, né, deste ano letivo do nosso conteúdo teórico. Essa aula tem a intenção de complementar o conteúdo teórico que já havia sendo dado ao longo de todo o ano letivo passado e também discutir aí alguns assuntos, né, iniciar nossas reuniões científicas semanais desse ano. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Um segundinho só para o meu computador pensar, que ele é meio pré-histórico. Alguém consegue só me confirmar se está me ouvindo bem e se enxerga a minha ponteira laser? Tudo certo, a gente ouve bem e dá para ver a sua ponteira laser. Beleza, obrigado, Cris. Vamos lá então, ó. O tema da nossa reunião de hoje são bloqueios regionais para cirurgias de joelho. Fica óbvio, né, que a grande cirurgia do joelho, que muitas vezes é um desafio para o anestesista regional, são as artroplastias totais do joelho, as ATJs ou próteses totais de joelhos ou PTJs. E é nela que eu vou focar principalmente ao longo da reunião, mas com uma janela no final para a gente discutir indicações de anestesia regional para outros procedimentos ortopédicos específicos do joelho. Meu nome é Guilherme de Camilo Orfalha, todos já me conhecem e novamente fico muito feliz por estar aqui com vocês hoje à noite. Não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação e para a gente começar aqui a introduzir um pouquinho o tema, a artroplastia total de joelho é um dos procedimentos ortopédicos mais comuns de serem feitos mundo afora e também um dos maiores procedimentos com potencial álgico importante. Então, é muito feito e dói muito. Para vocês terem uma ideia, mais de 600 mil ATJs são feitas por ano nos Estados Unidos, segundo essa referência, e mais de 100 mil ATJs no Reino Unido. As principais indicações de ATJ são principalmente a osteoartrite, uma doença degenerativa, inflamatória de toda a articulação, que acomete principalmente pacientes mais idosos, e aqui no caso mulheres. Doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, de grandes articulações proximais. E também artrites pós-traumáticas, em pacientes que sofreram grandes traumas, acidentes automobilísticos ou mesmo pacientes atletas, que têm microtraumas de maneira repetitiva. Esse gráfico mostra uma projeção e deixa muito claro o aumento do número de idosos com o passar do tempo. Isso claramente aumenta a incidência de uma doença que está atrelada à longevidade e às idades mais avançadas. Para terem uma ideia, existe mais ou menos 80% de prevalência de osteoartrite na população idosa, sendo que aos 65 anos de idade, essa prevalência já gira em torno aí de 40%. Então, é um valor muito importante e com o envelhecimento populacional se tornará um procedimento cada vez mais frequente. Para ter um bom resultado em uma PTJ, é necessário que o paciente faça reabilitação, é necessário que ele reabilite precocemente. E aí vem a importância de entender o nosso papel como anestesista e anestesista regional, para esse paciente poder fazer uma boa fisioterapia, seja ela passiva ou mesmo ativa, ele precisa ter uma boa analgesia, certo? Isso fica muito claro para todos, acredito eu. Vamos começar falando só um pouquinho de custo. Por que é importante ter uma linha de cuidado e operacionalizar todos esses procedimentos, cuidados, bloqueios, fisioterapia e reabilitação no paciente que vai passar por uma PTJ?
Porque existe evidência, uma evidência aqui antiga, de 98, que isso reduz o tempo de internação, isso melhora desfecho, reduz mortalidade, aumenta a satisfação do paciente. Então, fica claro o quanto isso é importante e custo-efetivo. Pois bem, sem mais delongas, a primeira grande pergunta que passa na cabeça de um anestesista é bem simples. Qual será meu procedimento anestésico de escolha? Todos os procedimentos de anestesia regional, do ponto de vista de bloqueios periféricos, para essas cirurgias de joelho, via de regra, serão estratégias analgésicas do pós-operatório. A nossa estratégia anestésica será outra. E aí recai a dúvida sobre bloqueio neuroaxial ou anestesia geral. Vamos olhar um pouquinho o que tem na literatura médica. Um trabalho, que foi um compilado de 28 estudos, aqui uma revisão, mais de 1.500 pacientes que passaram por ATJ, publicado em 2009, viu a princípio que não havia uma grande diferença entre anestesia geral ou neuroaxial em termos de mortalidade, complicações cardiopulmonares, sangramento, tempo de internação e duração do procedimento. Contudo, esse mesmo trabalho abria um precedente em certas subanálises, mostrando que técnicas de anestesia neuroaxial tinham sim um grande potencial de redução de dor, consumo de morfina e todos os efeitos adversos relacionados ao uso do opioide no pós-operatório, já que nós sabemos que a anestesia ou a analgesia de uma anestesia geral termina geralmente junto com ela mesma. E esse trabalho abriu brecha para outros trabalhos posteriores e trago aqui para vocês uma nova revisão, um compilado agora com mais de 400.000 pacientes, mas aqui ele mistura, prótese de joelho com prótese de quadril e mostra claramente com um N muito robusto que técnica de anestesia neuroaxial para paciente que vai ser submetido à prótese de quadril ou joelho, aqui o nosso foco mais para o joelho, é custo efetivo porque reduz com um P extremamente significativo complicações pulmonares, cardíacas, pneumonia, todos os tipos de infecção, lesão renal aguda, necessidade de ventilação mecânica, recebimento ou transfusão de hemocomponentes e até mesmo mortalidade. Então, a princípio, a anestesia geral para uma prótese de quadril ou joelho deve ser uma anestesia de exceção, dada a robustez dessa evidência. Claro que tudo, na anestesia é um compilado entre aquela tríade, a gravidade do meu paciente, o procedimento que eu irei fazer, a experiência da minha equipe cirúrgica e, por que não, também a preferência da minha equipe cirúrgica. Mas, a princípio, a evidência que nós temos é essa dúvida foi sanada. Pois bem, mas e agora? Eu devo deixar a minha analgesia pós-operatória restrita ao opioide neuroaxial ou devo tentar alguma técnica de anestesia regional, bloqueios periféricos guiado por ultrassom? O que a literatura traz aqui para a gente? Antes da gente discutir anestesia regional, como de praxe, temos que discutir um pouco da anatomia e inervação dos membros inferiores. Vamos lembrar, os membros inferiores são inervados por dois plexos. O plexo lombar, que vai de T12 a L5, e o plexo sacral, que vai de L4 até S5. O fato do plexo sacral começar aonde ainda não terminou o plexo lombar mostra o claro caráter didático dessa divisão anatômica. No fundo, na prática, esses plexos acabam se misturando. De maneira bem rápida e direta, o joelho é inervado por três grandes nervos: o femoral, o obturador, principalmente em seu ramo profundo ou posterior, e o ciático. E ponto final. Se eu quiser anestesiar todo o joelho de um indivíduo, eu bloqueio o femoral, o obturador e o ciático. Só que fica muito claro que eu não posso fazer isso num paciente que vai fazer uma PTJ, porque ele não vai conseguir reabilitar no pós-operatório devido ao seu bloqueio motor
desse monte de bloqueios que eu fiz. Vamos tentar destrinchar um pouquinho mais essa inervação. É bem fácil falar, né? O femoral, o obturador pega uma parte anterior e o ciático pega a parte posterior. O obturador também pega um pouco da parte posterior, mas isso é um pouco mais complexo. A princípio, existem cerca de 9 ramos, 9 nervos que chegam até a cápsula articular anterior do joelho. E esses ramos são os ramos do vasto, então o ramo do vasto medial, lateral e intermédio, os famosos ramos ou nervos geniculares, superolateral, superomedial, inferomedial e inferolateral, o nervo safeno, também aqui com o seu ramo infrapatelar, e o nervo fibular também tem uma contribuição mesmo na inervação anterior da cápsula do joelho. Quando olhamos para a parte posterior, basicamente ela fica a cargo do ciático e do obturador, certo? Tentando destrinchar mais um pouquinho, gosto bastante dessa imagem, desse tutorial. Aqui ele traz uma divisão da região anterior do joelho em seus 4 quadrantes, e ele coloca todos os nervos, todos aqueles 9 ramos aproximadamente que chegam até a região anterior do joelho, e por uma escala de cores você consegue entender quem é ramo do femoral, quem é ramo do fibular comum ou do ciático, e quem é ramo do nervo tibial. Então, a princípio, todos os ramos para o vasto, lateral, medial, intermédio, são ramos do nervo femoral, assim como o nervo genicular superomedial. O próprio nervo safeno, como nós já sabemos, principal ramo sensitivo do nervo femoral, e o seu ramo infrapatelar. Os geniculares laterais, superolateral e inferolateral, são ramos do fibular comum e do ciático. E aqui ele mostra o próprio fibular comum, aqui embaixo, como ramo dele mesmo. E em vermelho, o genicular inferomedial, que é um ramo do nervo tibial, que de fato ficou bem específico. Vamos tentar agora trazer esse conhecimento ou fazer o link da anatomia com o que a gente sabe de anestesia regional. Como que eu vou dar analgesia para a região anterior do joelho? O mais óbvio é pensar que eu vou bloquear o principal nervo que inerva aquela região, que claramente, pelo que nós vimos na imagem anterior, é o femoral. E isso já foi feito. Uma meta-análise analisada aqui da base Cochrane mostrou que o bloqueio do nervo femoral alivia a dor aguda pós-operatória em pacientes que são submetidos à ATJ. Isso aqui foi uma meta-análise de 2014, um compilado de 45 estudos, mais de 2.700 pacientes, que viu que tanto a PCA peridural como o bloqueio do nervo femoral são eficazes, mas o bloqueio do nervo femoral tem uma analgesia mais eficaz, com menos risco de náusea e vômito pós-operatório associado ao uso do opioide peridural. Qual o grande problema disso? O problema é que já existe também evidência sólida de que o bloqueio do nervo femoral é um fator independente para risco de queda no pós-operatório, assim como a obesidade e a idade avançada. Portanto, não podemos fazer isso porque o meu paciente precisa de uma analgesia adequada para fazer a sua reabilitação precoce, mas eu preciso de um bloqueio puramente sensitivo, buscando evitar efeitos colaterais associados ao uso do opioide e a possíveis quedas no pós-operatório. Para isso surgiu a opção do nosso tão conhecido bloqueio do canal dos adutores. Nessa imagem sonoanatômica, feita mais ou menos aí na região média entre o triângulo femoral ou a região inguinal do meu paciente e a cápsula articular, ou de fato o meu joelho, a gente vai ver que imagem? Uma imagem delimitada superiormente pelo músculo sartório, lateralmente pelo vasto medial e medialmente pelos adutores, longo e magno. No meio do canal passa a artéria e veia femorais e o nervo safeno. Engana-se você
se acha que um bloqueio do canal dos adutores é um bloqueio do nervo safeno, porque se fosse, provavelmente ele teria esse nome, né? Vamos bloquear apenas o nervo safeno. Quem bloqueia o canal dos adutores pega também, além do safeno, o nervo vasto medial, o genicular superomedial, próprio ramo, ele, do femoral, e ramos geniculares do próprio nervo obturador. Então, de fato, é um bloqueio muito mais completo e mais complexo nesse sentido. Vamos às evidências. Novamente aqui, meta-análises de base de dados bem estabelecidas. Aqui ele compara o canal dos adutores e o femoral em termos de dor pós-operatória, em até 2 horas. E você vê que o nosso aqui diamante cruza a linha do zero e, portanto, não há diferença em termos de analgesia quando você faz o bloqueio do femoral ou um bloqueio do canal dos adutores. Contudo, a diferença em movimentação pós-operatória em 24 horas fica clara quando eu faço um bloqueio puramente sensitivo, como é o bloqueio do canal contra o bloqueio do nervo femoral. Então, realmente parece que tem boa evidência para analgesia livre de bloqueio motor, meu paciente vai conseguir reabilitar. Além disso, sempre existe essa discussão, né, em alguns congressos, mesas de anestesia regional, que é a altura que a gente faz o canal, mais proximal ou mais distal, e aí vem aquelas duas correntes. Se você faz um bloqueio do canal dos adutores mais proximal, mais perto do trígono femoral, você poderia abranger mais ramos sensitivos, fazer um bloqueio mais completo, mas você poderia, jogando um volume excessivo, ter o risco desse anestésico escorrer para o nervo femoral e eu ter um bloqueio motor completamente indesejado. Ao passo que, se eu faço esse bloqueio mais distal, eu poderia perder algumas fibras mais proximais do nervo femoral, não fazer um bloqueio tão completo, mas teria aí a minha maior segurança de que eu não teria nenhum bloqueio motor associado a essa técnica de anestesia regional. O que se parece, pelos trabalhos mais atuais, aqui, né, de 2021, que não há grande diferença entre mesmo fazer o próprio bloqueio do triângulo femoral ou do canal dos adutores proximal ou distal. E fica também aqui a dica de que o canal dos adutores é um excelente sítio para passagem de catéteres de nervo periférico. E isso também ajuda muito na recuperação pós-operatória do meu paciente. Lembre-se que, como anestesista, normalmente a gente só tem aquele contato um pouco mais vertical com o paciente até o momento da RPA. Uma coisa é não ter dor na RPA, a outra coisa é conseguir reabilitar até o segundo, terceiro dia pós-operatório. Provavelmente o meu bloqueio single shot não será tão eficaz para segurar a dor desse paciente. É que muitas vezes, nesse momento, a nossa relação com o paciente ela já se perdeu, nós já deixamos de entender qual é a evolução pós-operatória dele, dada a nossa rotina no centro cirúrgico dos outros procedimentos. Mas claramente aqui temos um excelente sítio para passar catéter. Falamos da região anterior e medial, mas e a região lateral? Principalmente, né, essa região aqui mais lateral e superior. Lembrando que a região lateral inferior não será bloqueada pelo risco do anestésico local escorrer para o nervo fibular e eu ter um pé caído. Então aqui a gente vai se concentrar na analgesia dessa região superolateral. Uma estratégia seria bloquear o próprio nervo genicular. Aqui no caso, o nervo genicular superolateral, que vimos que é um ramo do fibular comum e do ciático, nessa técnica aqui que a gente faz com o probe reto, né? Tanto o canal dos adutores como o genicular são feitos com o probe reto ou linear, a princípio, em pacientes não obesos, né? No caso do canal, que é uma imagem muito clássica. Gosto mais aqui dessa imagem para explicação. Basicamente, a gente começa esse escaneamento de lateral e vem vindo até medial. No momento em que eu deixo de ver apenas musculatura e vejo a minha tábua óssea, aqui no caso do fêmur, se a gente fala do genicular superlateral. Essa tábua óssea, ela estará intrinsecamente relacionada ou grudada com o espessamento da fáscia muscular, ao passo que eu progrido o meu probe mais distalmente. É nessa transição de áfise e metáfise, ou pelo menos parece que é nessa transição, né? Talvez venha aí algumas recomendações novas nos próximos anos, até de estudos que nós estamos fazendo no próprio grupo de anestesia regional e dor aqui da escola.
Parece que aqui é onde passa o ramo da artéria genicular e também o ramo do próprio nervo genicular. Poderia fazer uma injeção single shot aqui. Repare que aqui o colega teve o cuidado de mudar do eixo longo para o eixo curto. A princípio, na anestesia regional, isso não é tão importante. Isso é mais relevante quando nós vamos denervar joelhos, fazer realmente injeção de fenol ou radiofrequência para garantir uma maior área de queima da ponta ativa. Aqui, se você quiser fazer o bloqueio no próprio eixo longo, sinceramente não haverá muito problema, você joga 3 a 5 ml, talvez tenha até dispersão para o espaço intra ou periarticular. Existe evidência, então aqui um estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado, com 40 pacientes, um braço bloqueio e um braço que não foi feito o bloqueio do nervo genicular, e viu-se que existe alguma relevância aí em diminuir a dor e o consumo de opioides nas 24 horas. Aparentemente, na escala de dor, propriamente dito, ficou um pouco ambíguo nesse trabalho, parece não ter tanta evidência, mas reduzir o consumo de opioides sabemos que é bem desejável, ainda mais por se tratarem de pacientes idosos, com muitas comorbidades, etc. Bom, falamos da região anterior e medial, falamos da região superior e lateral, e agora falaremos um pouco da região posterior, que a gente já viu que é inervada por ramos do obturador profundo ou posterior, do nervo tibial e fibular comum, esses últimos dois ramos do nervo ciático ou isquiático. Vamos então ver um estudo que mostra se houve melhora da dor pós-operatória fazendo um bloqueio do ciático. E claramente existe melhora da dor pós-operatória quando eu bloqueio o ciático, que é o grande nervo que inerva a cápsula posterior do joelho. O problema, novamente, é que o ciático tem um grande território de inervação motora. Eu não posso deixar esse paciente com o pé caído. Então, que outras alternativas nós temos? O surgimento do bloqueio, que praticamente ele é da prótese de joelho, que seria o IPEC. O que significa IPEC? Significa infiltração entre a artéria poplítea e a cápsula do joelho. Ele é feito em sua abordagem, pelo menos aí mais lateral e não tão posterior, 2 a 3 centímetros acima aqui da patela. O pai? E peço só para quem está com o áudio aberto, para desligar o áudio, por gentileza. A gente já volta um segundinho. Então, 2 a 3 centímetros acima da patela. E repare que aqui eu estou usando a descrição clássica do IPEC, que foi feita com o probe curvo, ou convexo. Qual imagem que eu vou encontrar? Que eu busco encontrar o côndilo femoral, os vasos poplíteos, artéria e veia poplítea, e mais superiormente eu veria, de fato, aqui o ciático, no caso aqui já nessa altura, seus ramos, fibular comum e tibial. A minha injeção não será aqui, porque senão eu vou fazer um bloqueio motor. A minha injeção é buscando pegar os ramos articulares posteriores desses nervos. Então, eu faço uma infiltração entre a artéria poplítea e a cápsula articular do joelho. Venho com a minha agulha até aqui embaixo, numa abordagem em plano, e saio infiltrando, certo? Não é um bloqueio de nervo puramente dito, e eu nem poderia dizer que também é um bloqueio de fáscia, porque não é uma fáscia específica que eu estou bloqueando aqui. Aqui eu estou fazendo um rastro anestésico local, buscando pegar todos esses ramos articulares. Nessa imagem, seria mais ou menos aqui que eu entraria com a minha agulha e faria essa infiltração da região posterior. Vamos ver um pouquinho de evidência do IPEC. O IPEC, sinceramente, tem uma evidência que ela muda um pouco em relação a alguns trabalhos. Você vê que aqui, adicionar o IPEC ao bloqueio do canal dos adutores. Se eu já fiz LIA, e o que é LIA? É a infiltração de anestésico local periarticular, a princípio não melhorou a analgesia por esse trabalho. Então, repare que a evidência do IPEC, muitas vezes, ela é colocada em xeque. Ele coloca que, na ausência dessa infiltração periarticular, adicionar o IPEC reduziu a dor nas próximas 24 horas, melhorando a recuperação funcional e acelerando essa recuperação. Contudo, outros estudos, até aqui agora um pouquinho mais antigos,
mostram que existe sim um benefício de você tentar associar o IPEC, até porque cá entre nós, você vai ter certeza se a infiltração vai ficar boa ou vai ficar homogênea ou adequada. De fato, não vejo um prejuízo em realizar o IPEC. O que tem que ser dado realmente de as devidas honras e valor é que existe evidência forte da infiltração periarticular nas próteses de joelho, coisa que não acontece, por exemplo, na prótese de quadril, onde eu ousaria dizer que até a infiltração periarticular deveria ser parcialmente contraindicada, porque existem muitas técnicas melhores, tá? Então, de fato, existe evidência forte quando a gente fala de infiltração periarticular para joelho, tá? Ele coloca aqui, só defendendo um pouquinho mais aqui o nosso IPEC, né? Que existe realmente uma evidência de você fazer o bloqueio combinado do canal dos adutores com IPEC para reduzir o consumo de opioide. E nesse final, pretendo deixar um estudo para polemizar um pouquinho, né? Para pessoas que gostam de anestesia regional como nós. Saiu recentemente um estudo de revisão sistemática e meta-análise, portanto, o suprassumo da evidência científica, 29 estudos, mais de 1.800 pacientes, 2022, estudo super recente, que mostrou a evidência ou realmente o benefício da morfina intratecal quando nós falamos de prótese total de joelho. E ele coloca o seguinte, vendo aqui a redução da dor pós-operatória, né? Ele coloca que existe sim uma redução importante da dor pós-operatória quando essa dose é feita entre 150 e 200 microgramas, mas que existe sim uma tendência a algum benefício quando eu faço doses menores. Contudo, o grande medo que nós temos, né, é se esse paciente vai evoluir, no caso aqui, ó, para náusea e vômito. Esse é um gráfico mostrando náusea e vômito. Então, repare, a náusea e vômito ela é importante com doses acima de 150 microgramas. Mas quando eu trago para doses abaixo, 35 a 100, praticamente eu cruzo novamente a minha linha e não se aumenta o risco ou a incidência de náusea e vômito por esse trabalho, que é um trabalho, uma meta-análise, nesse sentido. Com benefício ainda em manter a minha analgesia. Ó. Esse sim é o gráfico da analgesia, em 8 a 12 horas de pós-operatório. Portanto, isso tem um trabalho mostrando que a morfina intratecal é benéfica, é eficaz e que, se usada na dose correta, abaixo de 100 microgramas, não tem grande evidência ou grande relato de malefício em termos de complicações associadas a opioides. Para a gente concluir e fechar a apresentação e um pouquinho para a discussão. A artroplastia total de joelho e anestesia regional. É um procedimento extremamente comum e potencialmente muito doloroso. Reabilitação precoce é essencial para se ter um bom resultado. Canal dos adutores e IPEC, associado à infiltração periarticular, será, a princípio, meu grande bloqueio, minha combinação de bloqueios de escolha, ficando a cargo aí, se você realmente ver uma grande incidência de dor na região superlateral, do nervo genicular superlateral, onde há evidência científica. Falando um pouquinho aqui da prática, confesso que não noto de rotina uma grande incidência dessa dor no quadrante superlateral nos pacientes onde é feita a anestesia combinada com os dois bloqueios e a infiltração periarticular, mas fica na manga para você usar como um recurso. LIA tem eficácia comprovada e é benéfica, é para ser feita LIA em cirurgias de joelho. Adjuvantes e catéteres devem ser utilizados sempre que for possível, a ponto de prolongar meu tempo de analgesia e não apenas tirar o paciente bem de sala, né? São coisas diferentes. E a morfina intratecal fica-se na dúvida. Daí a evidência de que você pode usar desde que na dose correta. Agora eu saio um pouquinho aqui da evidência científica e coloco um pouquinho da minha opinião, e tem que estar claro que esta é a minha opinião, nível Z de evidência. É muito comum, né, eventualmente em mesas de anestesia regional,
a demonização da morfina intratecal, né? Parece que se você fez morfina intratecal até agora na sua vida, você está praticamente assassinando alguém ou fazendo uma heresia anestesiológica. Na verdade, se você for olhar o próprio Eras, para a prótese de quadril, ele coloca que a analgesia pós-operatória deve ser feita com morfina intratecal, ponto final. Acho que não precisamos também ser assim, mas por que não um pouquinho de tudo? Né? Qual é o problema de eu reduzir, já que eu vou optar pelo bloqueio de neuroeixo como primeira alternativa, primeira escolha, vista aquela evidência robusta de redução de muitas complicações, inclusive mortalidade. Por que não colocar 40, 50 microgramas de morfina, e meio por quilo, e associar isso à infiltração periarticular e bloqueios periféricos? A gente viu que essa redução da dose vai reduzir efeito colateral e o bloqueio periférico vai dar uma analgesia mais completa. Possíveis territórios de falha estão cobertos, pelo menos parcialmente, pelo menos até 18, 24 horas aí, pela morfina intratecal. Talvez essa seja a chave, um pouquinho de tudo e não extremismos. Nem para um lado só morfina, nem para o outro zero de morfina e só anestesia regional, bloqueio periférico. Agradeço muito a todos os presentes por aguentarem, né, até esse momento. Não é fácil quinta-feira até esse horário, à noite. Muito obrigado pela atenção. Novamente uma honra estar aqui. Fico aberto para perguntas, para a gente discutir um pouquinho mais aí de prótese de joelho. Fiquem à vontade para compartilhar a experiência de vocês, trazerem dúvidas. Esse é um momento de maior aprendizado, talvez, da apresentação, que todos nós aprendemos, né? Mais uma vez, obrigado. Oi, Gui. Tudo bem, Tudo amor? bem? Ah, menino. Dúvidas? Bom, eu não vou aparecer, né? Porque vou ficar com a minha câmera fechada, mas eu quero colocar vários comentários, propositalmente, você sabe que eu vou colocar. Gostaria primeiro que você comentasse, não, e vou contestar o negócio do opioide na hack, óbvio. Você sabe que eu vou fazer isso. A primeira coisa que eu quero que você comente é sobre a questão dos bloqueios para cirurgias, tipo artroscopia, LCA, são aquelas cirurgias do dia a dia, e que às vezes todo mundo já passou por isso. O cirurgião chega às 7 horas da manhã perguntando que horas, se ele pode liberar o paciente às 11 da manhã, entendeu? Eu queria que você comentasse sobre fazer ou não fazer alguns bloqueios quando a artroscopia é simples, e avaliar se vale a pena ou não, tá? Então, eu gostaria que você comentasse, tá bom? Claro. Outras cirurgias, então, do joelho, geralmente você vai ficar restrito a um bloqueio, um grande bloqueio, que é o canal dos adutores, né? Por mais que a entrada dos trocáteres da artroscopia seja lateral, e essa região lateral, o canal dos adutores, não vai cobrir, a gente sabe que a analgesia que você vai conseguir dar para essa região da cápsula articular anterior e medial normalmente é suficiente para artroscopias, reparos ligamentares, de ligamento cruzado anterior, enfim. Cirurgias de menisco, né, cirurgias menores, eventualmente nem técnicas de anestesia regional são muito necessárias pelo baixo potencial álgico pós-operatório. Apesar de eu achar que você não perde nada de fazer um canal dos adutores, se você fizer direitinho, o bloqueio vai pegar, não vai ter bloqueio motor, isso não vai atrapalhar a alta do seu paciente. Já tivemos casos assim, né? Casos estranhos de uma artroscopia de joelho, que o cirurgião não usa garrote, demorou um tempo grande, fez uma pressão muito alta dentro da cápsula articular e o paciente acordou com uma dor posterior. Vejo isso mais como uma exceção do que uma regra, portanto, de rotina não faço IPEC para essas cirurgias outras. Acho realmente que o IPEC é o bloqueio da prótese de joelho. Mas, se eventualmente seu paciente em outro tipo de abordagem, de cirurgia do joelho, acorda com uma dor em região posterior, você fica com o IPEC na manga, que é muito difícil de ser feito posteriormente, né? Na própria prótese de joelho, a gente faz os bloqueios no começo, depois que a gente faz a hack, porque
porque depois o paciente vai estar com o curativo cirúrgico, tá aquele joelho super enfaixado. O canal você até consegue fazer no final, e é por isso geralmente que ele é a nossa escolha. Agora o IPEC você não tem mais por onde fazer. Você realmente tem que desmanchar o curativo e fazer alguma coisa. Depois que já tem a abordagem cirúrgica, a gente sabe que fica até um pouco mais complicado de conseguir convencer o cirurgião, a equipe cirúrgica, de realmente aí fazer o bloqueio. Se a Cris quiser comentar alguma coisa, depois eu vejo aqui uma pergunta do chat. Então tem Gui, tem uma pessoa perguntando se deve-se realizar o IPEC estritamente na técnica asséptica pela proximidade do sítio cirúrgico, do cirurgião. Essa é uma pergunta, acho que importante, né? Mas uma pergunta clássica. Agradeço a colega aí pela pergunta. Vou ser bem sincero, e na nossa opinião até mesmo como grupo, né? Nós acessamos o sangue do paciente com luva de procedimento, um gelco e um pouquinho de álcool ali na pele. Então, assim, qual a real necessidade de se fazer um bloqueio com uma técnica puramente ou 100% estéril? Você concorda comigo que o que tem que estar estéril é o sítio de entrada, onde eu vou de fato puncionar, e a minha agulha? Porque os dois estando estéreis, nada mais importa. Então, de rotina, posso responder isso assim com muita certeza, e como todo grupo, tenho certeza que a maioria de nós não faz bloqueios estéreis de rotina para cirurgias outras. Contudo, também tenho que admitir para você que quando estou diante de uma prótese, meus bloqueios sempre são estéreis. Você está fazendo um bloqueio antes da cirurgia, próximo, no caso do IPEC, né, do sítio cirúrgico, e, sim, também não se perde nada evitando ou tendo o máximo de cuidado com infecções, tá? Não acho que você vai perder absolutamente nada. Só trouxe uma discussão um pouquinho fora da caixa para a gente entender de fato o quanto isso é mesmo necessário. Ou a gente só faz por uma etiqueta, né? Tipo, olha, prótese, vamos fazer estéreo. Confesso para você que eu faço sim estéreo, sempre. Prótese de quadril, prótese de joelhos, bloqueios vêm estéreis antes da cirurgia. Bom, já que você já respondeu sobre a questão do uso do opioide, eu sei que a gente tem que ver as realidades, né? O opioide intratecal. Por que que nas mesas, igual você colocou, de anestesia regional, as pessoas são tão contrárias ao uso do opioide? Porque os bloqueios regionais vieram para isso e para poder a gente aí poupar o paciente dos efeitos colaterais, etc. e tal, tudo que a gente já comenta em todas as aulas, que é sabido, né? E também por uma outra situação, que não é uma situação aqui no Brasil, é uma situação no exterior. Então, a tendência mundial, tanto nos Estados Unidos e como na Europa, como a saúde, a parte paga, é muito cara, principalmente nos Estados Unidos, eles fazem prótese total de joelho e de quadril e dão alta no mesmo dia. Então, o que que acontece? Eles não querem opioide intratecal de jeito nenhum, né? Então, assim, existe um trabalho Peng, o Dr. Peng está fazendo um trabalho grande no Canadá, de fazer com prótese total de joelho, né, com geniculares aí associado, né, tentando fazer geniculares e IPEC e colocando os pacientes para andar na RPA, né, porque existe um custo do paciente ficar internado. Então, por isso. Então, só para colocar o porquê que ninguém quer fazer e a tendência dos trabalhos, né, é correrem contra o opioide intratecal nas duas próteses. E também porque existe na tendência da literatura aí os bloqueios, os bloqueios sensitivos, não bloqueio motor, porque eles querem que o paciente deambule, que eles ande, que tenha reabilitação precoce, tenha fisioterapia. E aí eu coloco, né, que às vezes você pega um trabalho que compara a RAC com morfina, com opioide, versus o paciente que recebeu bloqueios, né? E aí vai lá e fala assim, mas
o score de dor dele na RPA foi igual. Só que às vezes o cara que recebeu a morfina, ele tá deitado, ele não mexe. Ele não mexe porque ele sabe que se ele mexer, ele vai doer. Então, um trabalho para ser fidedigno tem que avaliar se o paciente tem dor ou não ao se movimentar. Porque, às vezes, a minha contestação, você sabe que é essa, né? Tem score de dor igual, tem consumo de opioide igual, mas um está deitado e o outro está andando. E isso faz diferença, né? Se ele está andando, ele está reabilitando, né? Então, essa é a grande contestação e é o grande charme aí, né, da anestesia regional e é o grande desafio nosso, entende? Então, assim, no Brasil, não é uma realidade se mandar uma prótese total de quadril embora no mesmo dia, nem de joelho, né? A gente sabe que se a gente for avaliar, assim, na minha opinião, né, assim, o que a gente vê mesmo o pessoal do Círio fala isso também, o Pepa, a melhor indicação, assim, para uma prótese é você fazer um canal dos adutores, passar um catéter, né, e deixar o paciente com catéter, porque ele vai reabilitar, fica aí 48 horas internado. Essa é a tendência, essa é a conduta aqui no Brasil que a gente mais vê, né? E isso super a favor do genicular superolateral. Eu tive vários pacientes com falha e com dor nesse quadrante aí superolateral, apesar de que as pessoas não comentam sobre isso. É engraçado isso, né? Eu queria que você comentasse também sobre isso. Confesso, Cris, acho que até acabei falando um pouquinho no meio da apresentação, que, né, no meu N de prótese, que também não é nenhum absurdo, não é algo que me chamou a atenção. A impressão que dá é que a lia bem feita segura esse quadrante superolateral. Mas, novamente, igual a gente falou, né? Existe algo a perder em se fazer o IPEC estéreo? Na minha opinião, não. Então, acho que aqui vale o mesmo raciocínio. Existe algo a perder em você fazer um bloqueio do genicular superlateral? Fora daí, né? E teu laboratório. Claro, A princípio, parece que também não, né? Então, realmente, assim, essa experiência que eu tenho. Você parece que vê um índice maior, né? Talvez, vamos pensar, talvez seja, o que a gente talvez não está colocando em consideração, o próprio fator cirurgião, né? Como é a infiltração de um, como é a infiltração de outro. O que o seu cirurgião, ou os que você fez, mais vezes anestesia, infiltraram, ou aonde que o outro infiltrou, né? Eventualmente, acho que esse poderia ser um caminho da resposta. Sim, Gui. Não, quando o cirurgião infiltra, realmente, se você fez os bloqueios regionais e o cirurgião infiltrou, aí você não tem falha, né? Você tem falha quando os cirurgiões não infiltram. E, de fato, a grande maioria das equipes de joelho, eles estão acostumados a infiltrar. Tudo bem que cada um tem seu mix, né? Cada um tem a sua mistura, cada um coloca tudo, né? A gente sabe, né? Opioide, corticoide, água benta, cada um tem seu mix, e não é só aqui no Brasil, né? Que a gente tem a tendência de achar que é só aqui no Brasil. Não, isso é uma coisa, você levanta os trabalhos, e por isso que não tem uniformidade nos trabalhos, né? Que cada um tem o seu mix. Mesmo fora, né? Tem gente que põe opioide, põe um monte de coisa, né? Põe anti-inflamatório. E aí, realmente, fica muito difícil, apesar de que, assim, o que a gente vê é que é considerado uma conduta boa e o cirurgião infiltrar. Por quê? Porque no joelho, os quadrantes são bem delimitados, né? Então, a anatomia é bem conhecida, eles sabem infiltrar. Difícil pegar uma equipe que faz prótese que não sabe infiltrar direito. Eles infiltram bem, a grande maioria, e fica muito bom. Não vai ter a falha do quadrante superlateral quando eles não infiltram. Agora, se eles infiltraram, vai ficar ótimo, não tem o que dizer, não. Concordo. Tem mais umas questões aqui, Cris. Vou ler a do Clisman. Tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Prazer ter você aqui com a gente, viu? O Clisman traz uma pergunta bem interessante, né? Porque o Clisman vende um serviço muito bom, diga-se de passagem, que tem o hábito de fazer as PTJs com geral e bloqueios. Eu acho que eu não tenho nada a contestar em termos dos resultados que a equipe de vocês tem, né? São resultados excelentes, os pacientes ficam muito bem.
Então, eu entendo que aqui está se optando pela anestesia geral, principalmente pelo fator cirurgião. O cirurgião, daí, prefere anestesia geral. Só que eu te mostrei o trabalho lá atrás. E aquele trabalho não é que é um trabalho com 1.500 pacientes. Não, tem 400 mil pacientes de prótese que aí é joelho mais quadril. E que está mostrando, na minha opinião, com N, né, um P muito significativo, algumas mudanças de desfecho que são indiscutíveis. Né? Ele coloca lá redução de mortalidade, apenas por você fazer a RAC e não a geral. Então, a opinião que eu tenho, né, o que não invalida, não desmerece em nada o seu serviço, como eu já disse, é primoroso, é que geral para a prótese de joelho deve ser uma técnica de exceção, assim como para a prótese de quadril. Claro, o paciente tem uma contraindicação clínica, algum exame alterado, tudo bem, sem problema. Agora, como rotina, não parece ser, a princípio, a melhor técnica, dado aquela evidência que eu coloquei atrás, né? Então, importante também dizer que não são as vozes da minha cabeça. É um mega trabalho, uma mega revisão de muitos e muitos e muitos estudos. Tem uma outra pergunta aqui também da colega. Qual a concentração e volume de anestésico local você usa no canal dos adutores para ter uma duração maior de analgesia num single shot? Vamos lá. Geralmente eu faço assim, ó. Eu pego lá a nossa ampolinha de ropivacaína 0,75 e vou diluir ela em 2 seringas de 0,375. Então, pego 10 ml em cada, mais 10 ml de soro fisiológico. Fiquei com 40 ml de anestésico local, Ropia 0,375. Coloco 4 miligramas, que seriam ml de Dexa, em cada uma delas e pronto. Faço 15 a 20 ml no canal dos adutores, 10 a 15 no IPEC e 5 no genicular, se eu fizer o genicular, muitas vezes não é uma rotina. Se não fizer o genicular, eu coloco 20 no IPEC. Tudo isso depois da RAC ou da geral e antes do procedimento cirúrgico, porque depois eu não teria acesso a essa região posterior aí do joelho pelo curativo cirúrgico. Não coloco outros adjuvantes, como, por exemplo, Precedex e clonidina, primeiro porque geralmente na LIA que o cirurgião faz, a gente coloca clonidina, né? Alguns colocam. Então, isso já seria um ótimo motivo para não dar 300 microgramas de clonidina aí para o paciente. E porque também se tem um perfil de pacientes, né, mais idosos, geralmente mais obesos, que tem alguma dificuldade de mobilização, alguma outra comorbidade clínica, cardiovascular, onde aí muitas vezes hipotensão, bradicardia não é tão bem-vinda, além do efeito sedativo do próprio alfa-2 agonista de ação central, mesmo na periferia, quando numa dose considerável, tá? E uma última coisa que eu acho que deve ser comentada é quando a gente coloca, que pode acontecer, né? Cuidado na hora que vai executar o canal dos adutores, com o volume e a massa de anestésico local. Porque dependendo se uma cirurgia ambulatorial, o paciente vai embora, né? Então, esse anestésico aí local pode subir, avaliar direitinho o tamanho da perna, né? Aquelas perniquinhas magrinhas, meter 20 ml, às vezes com anestésico local mais concentrado, esse anestésico local vai subir, vai dar fraqueza, né? E pode acontecer, já aconteceu comigo, então tem que ter cuidado. Acho que você podia comentar também. Perfeito, super importante, né? Foi aquele trabalho lá que a gente discutiu os benefícios da injeção um pouco mais proximal, um pouco mais distal, né? Vale de fato o cuidado. Eu concordo que, nesse ponto de vista, eu não costumo fazer muita ciência com o canal dos adutores. É bem simples. Pega a região inguinal e o joelho, traço uma linha imaginária e eu vou na metade daquela linha. Nem tão proximal, nem tão distal. Mas claramente, né?
fazer um volume muito grande no canal dos adutores muito proximal, haveria o risco de escorrer anestésico para o trígono femoral. E assim, se isso acontecer, meu amigo, você não faz ideia do que o seu cirurgião vai fazer quando ele vê que o paciente não para em pé e ele precisa reabilitar e reabilitar bastante e rápido para ter um bom resultado. Então, realmente, seria potencialmente catastrófico. Aí você estaria fazendo um mal para a reabilitação, para o ganho funcional desse paciente. Então, cuidado com um paciente muito magro, volumes muito altos. Geralmente, fazendo 15 a 20 ml nessa topografia que eu falei, na maioria dos pacientes, não costumo ter problema. Pior ainda se é um LCA e tem que dar alta hoje, né? Que o cara Aí, tá com a perna realmente... mole. O cirurgião convulsiona. Meu Deus do céu. Que hora que eu posso dar alta? Eu falei, amiga, acho que só amanhã, viu? Do jeito que tá aqui. De fato. Pessoal, tem mais dúvidas, gente? Porque eu fiquei estimulando aí, mas eu queria que a galera falasse também, né? Só eu falo. Cadê nossos novos fellows? Os filhotes estão aí, eu vi. Então aí, já dei boas-vindas para eles, né? A gente já se encontrar lá no centro cirúrgico. Geralmente eu fico na terça, né? Então eu acabo tendo pouco contato prático com vocês aí ao longo do ano, porque no meu dia simplesmente não tem fellow, mas eu fico muito na cardíaca de terça, então quando quiserem vir, nem que seja só de manhã, no começo da cirurgia, para a gente fazer um bloqueio de parede torácica, alguma coisa um pouquinho mais aí diferente, mais fora da rotina da casa da mão, do serviço de vocês, fazer ESP, paraesternal, enfim. Fica o convite aí, serão muito bem-vindos. Novamente, sejam bem-vindos e parabéns. Gui, parabéns, a sua aula foi fantástica, como sempre. Muito obrigada. Eu deixei Isso. aqui, mas o pessoal tá todo mundo com tímido, né? E os filhotes ainda estão tímidos, porque tá no início do ano, né? Mas boa noite, muito obrigada, tá bom? Pode encerrar. Vê se alguém quer falar alguma coisa. Desculpa, viu, Cris? Você estava encerrando, só que apareceu aqui uma pergunta rapidinha, acho que dá para responder. Perdi o início, mas pergunto em caso de dor na RPA, o que pode ser feito? Então, a dor na RPA, a primeira pergunta é assim, aonde está doendo? Né? Essa é a pergunta. Porque pode ser aquela falha do quadrante superolateral que a gente comentou. E aí, você fazer um canal dos adutores, de nada vai adiantar. Eu teria que tentar baixar o curativo e fazer um genicular, que eu vou dizer para você que neste momento vai ser um pouco difícil, porque você tem todo o edema, a alteração anatômica da manipulação cirúrgica, além daquele curativo enorme no seu paciente, ele ainda vai estar com dor. A dor é na região posterior, aí ficou pior ainda, porque eu não consigo acessar a região posterior, uma vez que o paciente acabou de fazer uma prótese, tem aquele curativo enorme. Teria realmente que haver um entrelace enorme aí entre a equipe cirúrgica para eu conseguir convencê-los de fazer isso e ainda digo que a anatomia estaria tão alterada que é possível que eu não enxergue nada, por todo o edema, ar, sangramento ali naquela região. Então, dor na RPA. A primeira pergunta é onde, se eu posso fazer alguma coisa. Se for anterior e medial, fica fácil, eu consigo fazer um canal dos adutores um pouquinho ali médio, proximal, tomando cuidado com o volume. Mas caso contrário, acho que vou ficar restrito ao opioide sistêmico mesmo. Certo? O Gui, eu já tive paciente com dor na RPA e foi essa situação aí do quadrante superlateral que o cirurgião não tinha infiltrado. E aí, assim, como estava com o curativo deles, eles ficam muito enlouquecidos, né? Eles têm muita paranoia em relação ao curativo. Eu chamei o cirurgião, ele abriu e infiltrou. Ele infiltrou. Essa é uma possibilidade, entendeu? Legal. Se o paciente está com dor na RPA, eu acho que ainda a melhor saída é chamar o cirurgião, entendeu? Porque cirurgião de joelho, eles estão acostumados a infiltrar. Então, se não infiltrou, ou se teve falha na infiltração,
eu acho mais prudente chamar eles. Eles preferem, entende? Eles não querem que Concordo. mexa no curativo deles, entende? Sim, sim, concordo 100%. É perfeito comentário, Cris. Perfeito. Acho que é isso, né, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Cris, pela moderação. A gente está sempre junto aí, né? Obrigada, Gui. Te amo, você sabe que você brilha. Também, minha linda. Beijão. Boa noite para todo mundo, viu, pessoal?